Irmãos, irmãs, boa noite. É com muito prazer que retorno a essa casa, que é um convite no nosso caminho para a luz. E só se chega à luz caminhando. E o caminho no bem, inescondivelmente, levará à purificação do nosso espírito. Então, caminho e luz vai nos levar à perfeição no decorrer dos tempos. Aqui é uma grande escola, uma grande casa, uma grande indústria, não no sentido do corpo, não no sentido vulgar, mas para a operosidade dos espíritos, encarnados e desencarnados. Agradeço muito. O tema da noite, advertência de amor. É uma mensagem, como todos os senhores podem ler, que recebida por Divaldo Pereira Franco, em psicofonia. A quem veio aqui pela primeira vez, psicofonia é quando o médium fala aquilo que o espírito deseja que ele fale. Ou seja, o médium torna-se falante. Às vezes a gente é muito falante, mas não é médium, né? Nesse caso, o médium recebeu essa mensagem falada pelo seu órgão fonador, do médium, através do Dr. Bezerra de Menezes. 27 de agosto de 2015, no grupo de estudo André Luiz, no Rio de Janeiro. Advertência de amor. Pode parecer um tema interessante, porque quando fala em advertência, o que a gente pensa? Fulano foi advertido. Qual é a primeira impressão que nos vem à mente? Chamada atenção, repreendido. Ou não é assim? Não é repreendido e amor? Olha como já foi o próprio tema colocado de maneira a nos fazer pensar. O que será que é advertência? Põe aí para nós, Joaquim. O próximo slide. O que é advertência? A ação de advertir, chamar a atenção, a prudência de alguém. Advertência salutar. Há uma advertência salutar. Chamar a atenção à prudência de alguém. É muito mais do que essa que nós conhecemos. É dizer, isso aqui não é prudente. Se vocês me virem andando à noite com uma bengala, próximo de um bueiro, o que vocês farão comigo? Não me empurrarão no bueiro. Vocês me advertirão. Tem um bueiro aí. Vocês estão fazendo uma advertência salutaríssima para mim. Conservando o meu corpo, como foi dito aqui na mensagem, que interfere no meu espírito. É uma advertência salutar. Então essa mensagem é essa fala salutar, nos chamando à prudência. Não é nos repreendendo, não, é nos colocando para sermos mais prudentes. E o que diz a mensagem? Vamos adiante. Quando nós conseguimos introjetar o Cristo em nosso coração, a vida muda de significado. Vamos parar por aí. Primeiro tem um conceito psicológico aí que chama introjeção, não é injeção não. Mas não deixa de parecer. Quando nós tomamos uma injeção, coloca-se algo dentro do nosso corpo, não é? E quando nós fazemos uma introjeção, coloca-se algo dentro da nossa mente. Introjeção é colocar algo na nossa mente, bom ou ruim? Tanto faz. O processo de colocar dentro da mente chama-se introjeção, assim como a injeção pode ser de um remédio ou de um veneno. Introjeção é colocar dentro da nossa alma, pela nossa mente, algo para nos modificar. Leia de novo, por favor. Quando nós conseguimos introjetar o Cristo em nosso coração, a vida muda de significado. Vamos parar de novo. Colocar Cristo aonde? No nosso raciocínio?
Mas é para colocar aqui no coração, nas aurículas ou nas ventrículas? No alma, no sentimento. Essa é a questão. No sentimento, no imo. Alma vem de ânima, do que nos anima, do que nos faz sentir. Quando nós colocarmos Cristo em nossos sentimentos, a vida muda de quê? Significado. Hoje nós estamos tristes por algum motivo. Morreu, desencarnou alguém, alguém nos deixou, um filho se nos pareceu ingrato. Temos motivos 1000 para ficarmos tristes. Claro, daí a ficarmos deprimidos é uma outra questão e não é o tema da noite. Mas ficar triste, só não fica triste encarnadamente o psicótico, aquele está babando o dia inteiro. O espírito não sei como é que está. Eu estou falando em termos cerebrais. Nós todos somos como uma montanha, temos uns momentos maiores, menores, mas se trouxermos o sentimento cristão para nós, a vida começa a mudar de significado. Por quê? Todo ser humano não é nosso. E nós não somos de ninguém. Isso não estou falando aqui para virar uma poligamia, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que nós somos individuais. Não se tem uma impressão digital igual a outra. Não se tem um espírito igual ao outro. Se não tem um espírito igual ao outro, a conclusão que chegamos é que cada um é um espírito diferente. Então o modo de agir dele pode parecer com o meu, mas nunca será igual ao meu. Então aquilo que eu gosto, ele não gosta. Por exemplo, a Cris é uma pessoa que tem muito calor. E em casa já pergunta assim, hoje vamos dormir de janela aberta ou fechada? Ela tem mais calor do que eu. Para o frio é possível puxar um lençol, colocar um cobertor, agora para o calor é necessário que tenha ar. Então cada ser vai interpretar a vida de uma outra maneira. Nós não podemos nos prender a cada ser, senão nós vamos ficar dependentes do outro. O dia que aquele outro não fizer algo que nos agrade, o nosso mundo cairá. Isso é imaturidade psicológica nossa. E quando colocarmos Cristo, introjetarmos Cristo, que em todo momento nos mostrou o quê? Nos mostrou o poder do amor, o poder da oração, o poder de se obedecer ao Criador. Se isso realmente estiver dentro de nós, muda-se o significado. Um ser aparentemente nos é ingrato, nos deixa, faz qualquer coisa, a gente diz, vai com Deus, vai dar certo, que Deus ajude. Não vamos falar que aquele miserável me paga, né? Na próxima vida. Ou seja, nós vamos libertar. Amar é libertar. Posse é escravizar. E quem escraviza, quando escravizamos o outro, não é o outro. É nós que nos escravizamos no outro. Então Jesus já faz mudar o significado. Em que momento Jesus, por exemplo, se prendeu a nós, no sentido de se acorrentar a nós, no sentido de nos possuirmos? Nunca. Mas sim no sentido de nos esclarecer. Adiante. Nós mudamos de trajetória e surge em nosso mundo interior uma emoção completamente nova e que a criatura humana agora se identifica com o Criador. Claro. Identificação é outro conceito psicológico. Eu gosto do Joaquim, eu gosto, olha o nome, Divina. Um dia eu chego lá, eu gosto do professor Carlos, eu gosto do Mário, eu gosto da Leninha, eu gosto da Dona Dalba. É quando a gente tem uma afinidade. Isso em psicologia, quando temos um pensamento similar ao do outro, chama identificação.
Essa identificação é aquilo que nos faz gostar, buscar, querer o outro, não no sentido de posse, mas no sentido de afinização. Se for no sentido de posse, aí já é uma identificação projetiva, aí já é doença. Aquela pessoa que as mulheres são quase todas possuidoras de identificação projetiva. Elas veem um sapato e falam, eu tenho que comprar aquele sapato igual da fulana. Isso é identificação projetiva. Por que você quer? Não, ela tem um, eu também vou ter um igual. Isso não é identificação que está ali, não. Isso é uma identificação projetiva. A que Jesus nos propõe é só identificação, não é a projetiva. Então, quando nós realmente trouxermos para o nosso sentimento Jesus, introjetarmos isso, nós vamos nos identificar com o Pai. Porque Jesus veio aqui e sempre dizia que seja feita a vontade do Pai. Ou era dele que ele pedia? Quando nós fazemos a oração bela que foi feita pelo nosso querido amigo professor Carlos, que seja feita a vossa vontade. Geralmente a gente põe entre aspas. Às vezes é mais a nossa. Mas a oração é a vossa. Jesus fez a vontade do Pai. Nós devemos fazer a vontade de Jesus. Dos bons espíritos. Aí surge uma nova emoção. Ou seja, nós atingimos um outro estágio de plenitude. Aí aquele sujeito nos persegue, nos calunia, nos fala impropérios, nos xinga, a gente diz, coitado, está doente. E temos compaixão daquela pessoa. Olha o tanto que mudou a nossa emoção. A gente já não diz, olha, você, coitado, está doente, está num momento difícil, está passando por alguma dificuldade, ainda, mas ele vai, como todos nós, chegar a um porto seguro um dia, à perfeição relativa um dia. Olha como é essa proposta de prudência para nós. Temos uma projeção? Não. Temos uma introjeção de Jesus, nos identificarmos com seu evangelho, com as suas mensagens. Agora dá para ler tudo, vamos ver se ficou claro. Quando nós conseguimos introjetar o Cristo em nosso coração, a vida muda de significado. Nós mudamos a trajetória e surge em nosso mundo interior uma emoção completamente nova, em que a criatura humana agora se identifica com o Criador e pode manter o intercâmbio de pai a filho e de filho a pai. O que será faltando para nós? Isso. Para nós, às vezes, mantermos um intercâmbio entre nós e Deus, na condição de filho para pai, e sentir o intercâmbio dele para conosco. Ele não para de nos ajudar. A ajuda divina nunca falta. O problema é que, às vezes, nós não estamos com essas introjeções e identificações para captarmos a ajuda do Pai para nós, seus filhos. E às vezes nós também não temos essas qualidades para nos relacionarmos com Ele de filho para pai. Ah, Deus castiga. Eu não quero ficar perto de um pai desse, você quer? Alguém fica perto de um pai com um cinto na mão? Então não dá. Então, para chegarmos a esse estágio, primeiro nós temos que lembrar do que João falou, Deus é amor. Então é prudente vermos Deus com a sua amorosidade. Essa é a primeira proposta do Dr. Bezerra de Menezes para nós. Se tiver então um problema de ruído entre nós e o Pai, está faltando introjeção no sentimento, introjeção das mensagens divinas através de Jesus em nossos sentimentos e identificação com o seu Evangelho. Pronto, essas duas coisinhas, arrumado esse positivo e esse negativo, arrumado esses dois fiozinhos, vai acender a luz. Ficou claro? Adiante. Não lamenteis as dificuldades que ora assolam a terra. Hoje está todo mundo dizendo.
Não está? Isso aqui está um caos. Isso aqui está... Não estou dizendo que não fechemos os olhos para as situações do país, do mundo. Só que nós estamos num momento de transição. E como é que a gente prova a honestidade? No meio do crime ou no meio de honestos? O que vocês acham? A gente tem que provar a nossa honestidade, provar a nossa paciência. Por exemplo, esse celular não devia ter falado agora, certo? Nós temos que provar a nossa fé, nós temos que provar isso num ambiente tranquilo ou num ambiente hostil? Como é que a gente prova? Hostil. Nós temos que fazer uma maratona. Nós provamos lá na raia, na rua, no local de corrida, ou provamos em casa, no colchão? Lá pode ser até uma outra corrida, mas não será essa que nós estamos nos referindo. Então, a terra está nesse momento, vão se descendo véus, vai se tirando véus, a gente vai enxergando melhor, à medida que nós vamos observando o que está nos ocorrendo. Se nós começarmos a criticar, nós estamos dando uma advertência de prudência ou salutar? Nós temos que perguntar o que eu posso ajudar. Ajudar a bem que tem que ser feito. A como eu posso ser útil. Não levando mala para a Suíça, né? Ou não tirando merenda. Porque isso, além de tudo, vai nos custar um dia ter que acertar essas contas. Certamente com bocas famintas. Ah, se eles soubessem. Me lembro de uma música, salvo engano, de Ivan Lins. Esses jovens, pobres jovens, ah, se soubessem o que eu sei. Mais ou menos, não vou cantar, pelo amor de Deus. Nem espírito obsessor fica. Quando eu sinto assim meio obsediado, eu começo a cantar. Até o anjo de guarda pede um tempo. Sabe, igual o jogo, aquele jogo lá, um tempo, por favor, um tempo técnico. Então, se nós soubéssemos o que sabem os espíritos superiores, nós não lamentaríamos. Por quê? Próximo. A crise de qualquer natureza é uma experiência evolutiva para o desenvolvimento intelecto-moral da criatura. Bom, como é que essa aliança virou aliança? Foi para um forno, em torno de 900 graus. Estou certo, Maio? Ainda bem que o Maio falou. Tá? 900 graus. Se tivesse posto esse ouro a 10 graus, viraria aliança? Não. A 100 graus? Não. A 200? Não. A terra para produzir teve que ser trabalhada, teve que ser agredida pelo aquele maquinário, ou não teve? Vamos plantar assim uma sementinha bem em cima da terra. O que acontece com a sementinha, se ela ficar superficial? Morre, não vinga. Então nós estamos vendo que tudo que é superficial não vinga. É preciso que faça uma crise, é preciso que faça uma fenda, é preciso que faça uma fissura, é preciso que introjete de novo, é preciso que entre nas entranhas da alma. Se não tivesse crise, entra. Alguém assim, muito um dia falou, entendi tudo, agora eu nem preciso mais de dor, a partir de agora eu estou pronto para a caridade. É assim que funciona? Nesse planeta? Nesse planeta a gente está ótimo, começa uma dor, fala, bom, ainda bem que eu tenho que trabalhar. Graças a Deus que nós temos o sinalizador, que é o sinal para estarmos em movimento. Nós somos preguiçosos. Somos assim. Adoramos ser letárgicos. Trazemos isso dos nossos ancestrais, que gostavam de hibernar. A gente ainda hiberna depois do meio-dia e dá um nome para aquele sesta.
Aquilo é sábado, domingo, não é? A gente chama de sexta, que a gente nem tem coragem de chamar de sexta. É porque aí fica só um dia. Estou brincando. À noite, 11 horas, às vezes poderia estar trabalhando um pouco mais, a gente estou cansado. Mas tem um filme de terror, de suspense, é 2 horas da manhã, o sujeito está acordadão. Aí no outro dia ele está um terror no serviço, de mau humor. Por quê? Ele criou uma falsa crise. Ele burlou o sistema biopsicossocial. Ele burlou as leis naturais. Agora, a crise real é necessária. Porque se não passarmos por esses apertões, quando se vê uma linda rosa, ela é protegida por quê? Pelos espinhos. A gente olha mais para quê? Pois é. Mas se não fossem os espinhos, a gente não teria rosa para olhar. Já pararam para pensar nisso? Então, quando a dor chegar, lembre da história da rosa e do espinho. O espinho está embelezando a rosa chamada dor. Vocês acham que Deus, os bons espíritos, colocam uma prova maior para espírito que suporta melhor ou para aquele que é ainda bem frágil? Para quem? Para quem suporta mais. Paulo dizia, a criança dele, leite. Ao adulto dele, líquido, sólido. A criança dele, líquido. Ao adulto dele, sólido. Que tal a gente dar carne assada assim para um bebê? E nós agora só tomamos papinha. Aliás, saiu uma lei para amamentação muito interessante, tá? Durante um ano agora as empresas vão ter que se readaptar para bico, chupetas, bicos, enfim, esses leitinhos, essas papinhas, essas coisas, já não pode mais ter foto, não pode mais dizer que aquilo, um danoninho vale por um bifinho, nada daquilo mais vai poder existir, vai ter que dizer qual a idade adequada para aquele tipo de alimentação. Olha aí, ó, nós que somos humanos já estamos aprendendo isso, então os bons espíritos, se nos der dor, eles estão dizendo que a gente suporta a dor. Olha que honra! Eles já estão até acreditando na gente. Já pararam para pensar? Nossa, eles estão assim, às vezes eu acho eles que acreditando bastante, mas pelo menos a gente já está gerando um certo crédito. A gente deve decepcionar ou não? Então a gente fala que nós façamos a nossa parte. Então a crise é muito importante para isso. Adiante. Examinar a vida do mundo espiritual para a terra e não dos efeitos para a causa. O problema é que a gente examina daqui para o mundo espiritual. E lá eles estão dizendo que está certinho. Deixa esses meninos passarem pelas dificuldades para eles aprenderem a desenvolver a inteligência moral. Vamos pensar aqui. Existiria como, professor Carlos, testar alguém em química sem lhe submeter a uma prova? Então existiria como testar a nossa inteligência e a nossa moral sem nos colocarmos diante das provas? Então, prova é prova. E a gente pode ver isso de uma forma muito simples. Em casa nós temos uma cachorra. E por livre e espontânea pressão da minha família, que constitui na minha esposa e na minha filha, eu tive que fazer um quintal maravilhoso para esses animais. Olha como eles me ajudam. É o meu momento de realmente passar por essa parte. Coloquei brita, fiz um canil que tem até cerâmica. Eu quase fui dormir no canil. Juro para vocês, eu quase tive uma identificação projetiva com aqueles cachorros. Aí a cachorra resolveu, dessa altura, ter um portão. Ela é uma cachorra desse tamanho. Eu acho que ela já é a primeira encarnação de cachorra. Tá? Deve ter tido um problema de macaco, alguma coisa antes. Ela pulou o portão. Para maltratos aos animais, que agora também é crime. Tudo hoje é crime. Nós adoramos os direitos e detestamos os deveres. Eu peguei o cinto, está gravando, e dei uma cintada corretiva, tem que botar o nome, senão vira crime.
Tá? Dei uma cintada corretiva no cachorro, sem nenhum desejo de maltratá-la, para que ela recebesse um condicionamento, como foi Pavlov, para não pular o portão. E coloquei ela em cima do portão e soltei. O que vocês acham que aconteceu? Pulou de novo. Aí veio a segunda intervenção da mulher, que é sempre muito mais profunda do que a intervenção do homem. A Cris pegou um fio, amarrou na coleira e pôs no pé de uma árvore. É o que elas fazem com a gente. A gente é exatamente aquele modelo que elas já trazem consigo desde que nós nos entendemos por humanoides. E aí a cachorra resolveu fazer mais uma experiência científica, enrolar na árvore. E aquela noite, a noite toda choveu. E ela, uma cachorra jovem, né, com um sistema imunológico muito bom, não teve problema algum. No dia seguinte eu disse para a Cris, solte-a. O que você acha que aconteceu? Não pulou. No segundo limite ela entendeu. Então, para nós a expiação são esses limites, tá? Nos dão primeiro um pequeno apertão. Se a gente entender, entra a misericórdia. Se a gente não entender, entra a mulher. Entra a mulher. Com seus métodos bíblicos. E aí, nem a serpente resiste. Assim foi. Portanto, dá bem para a gente ver que a gente pode usar o livre-arbítrio. Mas cuidado. Porque cada vez que a gente utilizá-lo mal, a gente fica mais preso. E cada vez que a gente usá-lo bem, a gente fica mais responsável e, portanto, mais solto. Olha que lei interessante. Se eu resolver aprisionar alguém, quem está preso sou eu. E vou ficar mais preso ainda. Se eu resolver libertar as coisas, quem fica livre sou eu. Então nós não fazemos nunca mal ao próximo. Nós fazemos, antes de mais nada, bem ou mal a nós mesmos. A gente é que cria uma identificação projetiva com o próximo. Adiante. Somente nos acontece aquilo de que temos necessidade para resolver. Tem dúvida? Pegando o exemplo da cachorra, aquele exemplo basta para nós. Eu tenho uma mulher horrorosa. Tá bom, você ainda tem uma mulher. Eu tenho um filho terrível. Já é seu filho. Talvez você tenha envenenado ele, né? Você tenha traído, você tenha surrupiado, você tenha enganado. Ele veio assim mais indisposto com você nessa vida. É a hora de você e ele acertarem, porque se vocês não acertarem, um dia vocês vão ter que acertar. A passagem bíblica. O sujeito está levando a oferenda. O que significa isso? Estava de passagem para o mais alto. Aí vem Jesus e diz, antes, observe se tem alguma coisa contra o teu irmão. Se tiveres, vai lá, reconcilia-te com ele enquanto ainda é tempo. Porque senão fica para a próxima. Aí na próxima você pode vir amarrado à árvore. E você ainda pode, para piorar, enrolar na árvore. E para piorar mais um pouquinho, ainda tomar chuva. E ainda pode ter uma pneumonia. É inteligente isso? As leis divinas são muito inteligentes. Nós é que às vezes não a entendemos. Adiante. Enriqueçamos, filhos amados, a nossa alma com a lúcida paz que vem de Jesus. E deixemos que Ele norteie os nossos passos, que nos levem pelas estradas difíceis que devemos vencer, até alcançar o Calvário sublime da nossa cruz de redenção. Todos nós vamos passar pela nossa cruz de redenção. Se vocês querem um consolo de minha parte, todos nós vamos sofrer. Todos. Agora, se nós vamos nos deixar abater pelo sofrimento, é diferente.
mas que todos nós vamos ter que chegar à cruz de redenção. O que Jesus exemplificou? Exatamente isso. Quem o abandonou? Foi ele que abandonou os apóstolos ou os apóstolos que o abandonou? Os apóstolos. Foi ele que abandonou os homens ou fomos nós que o abandonamos? Olha como a gente olha como nós somos gente boa. A gente, segundo Haroldo Dutra, é uma maravilha. No domingo a gente coloca, lá em Jerusalém, nós colocamos o quê? Nós colocamos flores, colocamos todo um enfeite para Jesus entrar e dissemos, ó Rei dos Judeus. Não foi assim? Jesus era tão inteligente que ele entrou montado no quê? Para simbolizar, digo eu. Olha aí, ó. Não olha para mim não, olha para esse. Esse aí que está mais próximo de você, ó. Bom, na sexta-feira santa, entre aspas, que todas as são, na sexta-feira nós fizemos o que com ele? Botamos ele para a cruz, matamos. Somos gente boa, não somos? A gente tem uma opinião firme, não tem? Nós enriquecemos de desejos com ilusão. E é esse desejo que nós temos que enriquecer ou temos que enriquecer a nossa alma? Quando a gente fala, eu trabalho para deixar para os meus filhos. Mentira, você é ganancioso, avarento. Você não quer dizer. Você tem a história de deixar para o filho. Não estou dizendo que nós não devemos trabalhar. Mas cuidado com os excessos. Quando nós não pensamos, vou levar uma melhor aqui, ó. Eu comprei por 2 isso aqui, vou vender por 4. É só comércio. É só comércio. Só que esse comércio já havia lá na época também de Jesus no templo. Comprava os animais para fazer o sacrifício, tinha que comprar só dos sacerdotes, que eram os melhores animais, ou que eles dessem o selo do Imetro. Já tinha Imetro naquela época. Só aquele servia a Deus, outro não servia a Deus. Olha como Imetro é antigo. E esse metro era por metro. A gente queria enriquecer, não era a alma. E nós somos muito presunçosos. Nós esquecemos que o outro é nosso irmão. Ao invés de darmos a mão, em vez de nos entregarmos realmente, Jesus, bons espíritos, nos aconselhe. Agora está muito difícil, sabe? Não sei o que fazer. É o que aconteceu com Pedro. Pedro está na casa do caminho, cheio de mulheres, na casa do caminho, romanas, né? Ricas, cheirosas. E claro que tinha também as pobres, mas as ricas estavam lá. E chega uma mulher, vamos chamar assim, prostituta. E já havia sido lapidada, abusada, estuprada, que também existia naquele tempo. E bate a porta da casa do caminho, pedindo socorro. E Pedro fala, agora complicou. Se eu deixar essa mulher entrar, as romanas que ajudam a casa do caminho vão todas embora. Porque elas eram hipócritas, elas faziam a mesma coisa da prostituta. Porém, muitas delas, sem contar, na solidão da alcova. Né? Aí, o que nós faríamos numa situação dessa? Sinceramente. A gente punha aquela prostituta para dentro? E Pedro ficou em dúvida. Eu não vou contar o resto da história, porque está em Boa Nova, os senhores vão lá e leiam. E ele, Pedro, fez o quê? Foi até o quarto, entrou em pranto. Jesus, me ajuda, me inspira, o que é que eu faço? Aí tem toda uma história, e Pedro entende e fala, entre, minha irmã. Isso sim que é cristianismo. Não tem prostituta, não tem travesti, não tem velho, não tem novo, não tem bandido, não tem delinquente, tem irmão. Jesus não disse, desce daí, baixinho, publicano, sem vergonha, que coleta o dinheiro dos outros. Diz, desças aqui.
Ele não dava nome. Ó, Maria de Magdala, você... Não, ele não julgava, ele não punha adjetivo. A gente também não põe, né? Quando a gente pensa em político, não vem nenhum adjetivo, né? Adiante. Não sofreis sem motivo justo. Já foi. A dor é um divino buril que lapida as imperfeições da alma. Já vimos. É claro que a bênção da saúde, o equilíbrio orgânico emocional, sim, fazem parte também do esquema da vida espiritual, mas é necessário compreender que saímos do instinto para a razão e ainda não conseguimos imprimir a razão em bom tom no átimo dos corações nem das atividades. A mensagem inicial. Não foi? A mensagem inicial. Temos dois elementos, o corpo e a alma, já que estamos encarnados. Os ascetas falam assim, não, mortifique o corpo até, vai fazer jejum, promessa, vai de preferência de joelho e de costa. Né? Ou seja, mortifique o corpo quando você puder. O materialista fala, aproveita, goza, aproveita desse corpo, noitada, mulherada, homenhada, tudo. E tem o terceiro grupo, que é aquela turma do meio, PMDB, dessa situação. Ou seja, eu não defino. Eu estou do lado do que for mais interessante, na moda. Né? Indiferente, o morno, que João diz... que o problema não é o quente nem o frio, mas é o morno, porque será vomitado. O morno é aquele indiferente. A turma do mais ou menos. Aquela turma que você não sabe, que quer ou que não quer, dissimulado. Você nunca consegue prever o resultado dele. Esse é o tipo pior ainda na escala evolutiva. Porque aquele que é extremamente quente, aquele que é extremamente ainda com uma animalidade grande, de repente pode mudar, como foi o caso de Paulo de Tarso. Agora o morno, você mudar o morno, você fala, ele fala, e será que é? E se não for? É a frase típica do morno. E se não for? Mas... eu escuto pessoas dizer assim, eu não sei como é que é depois do desencarne, porque nunca ninguém veio para contar. Eu falo, mas não é possível. Meu filho tem 460 livros só do Chico Xavier, tem 200 e tanto do Divaldo, tem pesquisa científica, isso ainda acha, isso é absurdo. Analfabeto funcional, pelo amor de Deus, já veio todo mundo contar. Todo mundo já contou, mas ele é morno. Ele nem crê, nem descrê. Se a dor aperta, ele vai no centro espírita, toma passe, e quando a dor vai embora, ele também passa de lá. Ou seja, quando vai. Às vezes, depois ele reencarna numa situação tão difícil, diz nosso querido Raul Teixeira, nenhum demérito à religião, pelo amor de Deus, frase de Raul Teixeira. O sujeito está obsediadíssimo de frente a um centro espírita, só que ele é de uma família evangélica que não pode ir no centro espírita. Aí que é expiação. A resposta, entre aspas, está do outro lado. Mas ele precisa sentir aquela situação. Então a coisa passa por esses aspectos. Nós não trazemos para o nosso coração, o ádito do nosso coração, essa compreensão ainda. Nós queremos enriquecer de valores que passam, valores que traça, rói, que ladrão rouba. E que nós nos matamos às vezes. Eu fico sempre pensando, entra em casa um homem, vai roubar minha televisão, eu vou lá e me atravesso para salvar minha televisão. Ô tolice! Você colocar o bem mais precioso que a vida lhe deu, a sua reencarnação, o seu corpo, por causa de uma televisão, realmente Jesus tinha que ter vindo como veio, montado num burrinho mesmo. E talvez tivesse até um sininho. Tem cabimento uma coisa dessa? O sujeito chega e vai nos apossar do carro que a gente comprou e ainda está pagando.
E o meu carro você não leva. Vai, meu filho, faz boa. O documento do nosso carro fica... Se um dia um ladrão nos ouvir pelo YouTube, já fique sabendo que o documento fica dentro do porta-luva, para não oferecer nenhum tipo de resistência. E eu digo para ele, sou cego, por favor, eu tenho um trauma de velocidade. Sabe, o senhor enxerga? Não, eu tenho trauma de velocidade. Eu passo mal, morro. Sabe, eu para morrer vai dar um problema sério. O senhor vai levar isso para o resto da sua consciência. Deixa eu ficar, pelo amor de Deus. E eu, se morrer, sou espírita. E aí o senhor vai achar mais ainda que eu venho atazanar à noite, fazer cosquinha na sua sola do pé direito. E se o senhor não gostar, eu vou na esquerda. Deixa eu ficar, pelo amor de Deus. Olha, moço, o senhor não sabe, fica. Graças a Deus. Ou seja, é isso que nós temos que olhar, que riqueza que nós queremos. Vamos pensar nisso. Adiante. E como consequência, erramos, enganamos, equivocamos-nos a cada passo, com o direito sublime da reparação. Para que culpa? É Bezerra de Menezes que está falando isso. Vocês estão vendo culpa aqui? Quem tiver culpa não leu esse negócio. Se leu, não entendeu. Ele falou, gente, vocês estão no começo, vocês ainda estão mais para animal do que para humano. Vocês acham que estão num grau de humanidade, mas vocês estão animal ainda, que dá chute para tudo quanto é lado. Eu vi um marido e uma mulher assistindo uns jogos em que um torce para um time e outro torce para outro. Mas não eram os dois times, não. Eu sei que se um time ganhasse, prejudicava o outro. E a mulher batia na perna do marido. Como é que você sabe que eu escutava? E dizia, viu, esse time seu não vale nada. Eu fiquei olhando aquilo e falei, será que no tempo da caverna a gente fazia isso? E se diz espírita, criatura. Aí que eu compreendi, graças a Deus que já é espírita, senão ela tinha tomado o fígado, o coração daquele outro. Tinha bebido sangue, tinha feito chouriço. Graças a Deus que era só por causa do time. Olha que evolução. E eu ali ainda criticar. Para quê? Oh, bendito Deus. Hoje eles só brigam por um time. Eles já não são mais do time da briga. Olha que evolução. Então fica esse ponto para nós percebermos. Para que isso? Já dá para andar um pouquinho mais. Mas se a gente cair, não tem perigo. É do humano. Quando eu sempre repito isso. Quando alguém me diz, meu filho nasceu perfeito. Eu adoro falar isso para a mãe, viu? Em maternidade. Será que meu filho nasceu perfeito? Não. Nossa Senhora, o que ele tem? O gênero humano. Ou seja, vai cair, vai equivocar, mas tem o direito de... Tem a possibilidade de... Qual é a última frase? Reparação. A criança joga, a mamadeira, que agora nem pode mais ser, tem que ser o peito da mãe que ela tem que jogar no chão. Ela joga no chão, sapateia, e a mãe vira depois e diz, calma, filho. Agora você suja a lambança que você fez. Pega um paninho, pega um álcool e vai passar. Isso chama reparação. É o que a gente faz. A gente equivoca, mas tem a brandura da reparação através da reencarnação. A gente paga sem ver. Literalmente. A gente paga sem ver. Sabe, a gente vai acreditando sem observar. Olha como é suave. A gente caminha sem sentir. Olha como é suave a lei. É tão suave quando você vê, você já quitou. Nem Casas Bahia compete com Deus. Ela foi uma mera cópia desastrada do plano mais desastrado do super pateta do mundo espiritual. Ou seja, a coisa é perfeita. Adiante. Arrependemos-nos do mal que nos fizemos, espiemos como recomenda o egrégio codificador, e reparemos através do amor e da misericórdia. Pronto, é o que eu falei, não é? Olha que frase simples. É difícil? Pôr em prática já é, porque há uma diferença grande entre conhecer e praticar.
entre ter intelectualidade e sabedoria. Ou seja, conhecer nós estamos conhecendo. Isso aqui é para quê? Para nos ensinar a praticar. Tem como praticar sem conhecer? Não. Eu conheço um homem lá da roça que tem uma sabedoria incrível. Ele não tem estudo nenhum nessa vida. Essa vida ele está lá, obscuro, cumprindo os seus papéis, mas aquele homem sabe. Ninguém pratica sem saber. Só é possível fazer sem saber o quê? Instinto. Por isso que sexo, ninguém pediu uma aula antes. Perceber? E para nadar, a gente já consegue? E tem uma coisa interessante. Se soltar um bebê, o que ele faz, Cris? Nada. E por que será que depois a gente não nada mais? Vocês já pararam para pensar? Sabiam que se soltar um bebê, ele nada? Entra medo, entra outros fatores. Por quê? Porque nós começamos a deixar o instinto mais longe e começamos a usar a razão para desenvolver a nossa aprendizagem. Já imaginou se fosse tudo por instinto? Agora precisa ensinar sexo para alguém? Esse o sujeito nasce sabendo. Porque essa é a marca maior, pelo amor de Deus, da parte instintual. Só isso. As coisas, precisa alguém ensinar o outro a comer? Não, o que é instintivo a gente faz muito bem. Agora o que é da razão já é mais difícil. O que é do sentimento? O que vocês acham? Então primeiro instinto, depois razão, a razão caminhando para o sentimento. Colocando sentimento na razão. Olha como é ali, ó. Primeiro eu tenho que arrepender. Depois eu tenho que passar o paninho, expiar, né? Passar aquele... É difícil passar o paninho, principalmente quando a gente escreve onde não deve, não é? E a mamãe fala, tira, e a gente esfrega, o negócio não sai. Aquilo ali chama expiação. Mas depois a gente faz tanto que depois, olha, não tem marca nenhuma. Isso chama reparação. Isso nós vamos ter que aprender durante todas as nossas reencarnações, até nos tornarmos espírito relativamente purificados. Então pode ficar tranquilo, esse trabalho vai nos acompanhar para o resto da vida. Não adianta ser preguiçoso. Aí vem uma história interessante, vou cumprir o horário, espero. Aí vem uma história interessante. Um passarinho não gostava de voar. Quem conhecer faz de conta que não conhece. Um passarinho não gostava de voar. Era a época de bater em revoada porque viria o inverno. O passarinho fala, eu sou esperto, sou um garoto esperto, não vou fazer nada disso, eu vou ficar por aqui, esse pessoal aí é muito corajoso, eu vou ficar por aqui. E ficou e congelou. E ele ficou congeladinho. Aí vem uma vaca em direção a ele. E a vaca vem. E a vaca passa por sobre ele, não em cima dele, por sobre ele. E deixa o cocô nele. E ele se vê até na tampa com o cocô da vaca. Vocês acham que isso é bom ou ruim? Muito bom, aquilo aqueceu ele. Tá, ele passou aquele inverno aquecidinho. Aí chegou um gato. Falou para ele, nossa, mas você está sujo, hein? Tá. Eu vou te ajudar. Passou o rabinho nele, como todos os gatos sabem fazer. Passou a linguinha nele. Deixou limpinho. E o papou. Está observando? Aquilo que a gente achar que pode ser o M da vaca, pode ser o S da vida. A salvação da nossa vida. E aquilo que a gente achar que pode ser algo bom, pode ser o estelionatário. Então, olhem bem essas coisas. Adiante. Jesus é que espera por nós, tá? Ele está querendo que a gente ponha a mão na massa. Ele está esperando por nós. Eu quero que Jesus me ajude. Meu filho, só levantar e ir lá que ele está esperando. Já está tarde. Desde ontem ele já queria que você se levantasse. Mas está na hora, vamos.
Né? Você pode ser o trabalhador da última hora e ganhará o mesmo dinheiro do que o da primeira hora. Ele combinou assim, assim será. Adiante. Cada um de nós cumpre o seu dever. Esse negocinho chamado dever é bom, hein? A gente gosta de dever ou de direito? A gente adora. Eu tenho dever. Dever é um negócio que a gente não gosta não, viu? Dever, de certo modo, alguns até gostam de dever porque chama caloteiro. Mas o dever no sentido estrito da palavra, a gente não. Sabe? Eu tenho direito de fazer isso. Mas o dever, não, o dever. E qual é o nosso dever? Jesus só deixou um dever para nós. Qual foi? Como que é? Como a si mesmo. E ainda reforçou. Disse, fazei ao outro o que gostaria que vos fosse feito. Só esse dever. Cada hora em nossa situação, vamos perguntar. Eu quero o meu direito. E você está pronto para cumprir o seu dever? Nós fomos à Espanha. E lá na Espanha, nossa filha ficou doente. E primeiro a gente chegou, imaginou que estávamos aqui. Quanto custa a consulta? 105 euros. Vamos pagar, não choro. Deixa examiná-lo. Aí veio estudante, examinou 40 minutos, que aqui nem muitos médicos o fazem. Aí veio o professor, examinou mais 40 minutos, que aqui geralmente o professor não aparece. Né? O residente, geralmente, você não vê a cara do preceptor. Ele está preceptando outra coisa. Talvez ele esteja no precipitado do sono. E a menina saiu, tudo certo, deu o prontuário na nossa mão. Aqui você tem que brigar para ter o prontuário. E se tiver erro médico, você nunca vai ver o prontuário. Aí chegou e falou, bom, agora é hora de pagar, né? Ah, nós estamos com um problema de informática, a gente manda o boleto para vocês lá no Brasil. E chegou. E não demos o endereço do vizinho ou do inimigo. Não fizemos isso. Ou seja, lá se tem uma ideia de que dever deve ser cumprido. Aqui nós temos é que trabalhar essa ideia, criar essa cultura. Nós é que temos que criar essa cultura. Ninguém pode criar essa cultura por nós. Nossa dúzia tem que ter 12. Nossa dúzia não pode ter 13. Porque o sujeito da feira era ceguinho, a gente puxou uma banana a mais. Né? Nossa dúzia tem que ter 12. Criar esse dever. E o dever da solidariedade, o dever da tolerância, o dever da fraternidade, não é? O dever da misericórdia, da compaixão. A gente tem isso, muito paixão. Tá por aí, né? Ponto com, né? Faltou a com. Ou seja, isso são deveres. Não tem direito que nos faça a intimamente fazermos isso. Isso que é importante. O dever está eticamente posto em nós, porque o dever vem de quem nos criou. Ele é ético. Nós temos que refletir o Criador. Nesse sentido, só devemos ser a sua imagem e semelhança nesse sentido. Adiante. Cada um de nós realize o mínimo ao seu alcance. Esse mínimo que seja possivelmente uma grande parte para quem recebe. Nada tem. Tá vendo? Olha, meu dedo é muito feio. Mulher, então, hoje eu estou provocando. O meu esmalte não está legal. Olha, eu não vou naquela festa não, porque eu não fiz o pé como devia. A primeira mulher disse que faz pé, eu achava que fazia pé era Deus. Eu fiz a mão e o pé. Eu disse, nossa, você tem esse poder todo? Diz que mulher tem poder de fazer duas coisas para o homem. Diz que mulher enlouquece o homem. Por duas razões. Ou de amor ou de raiva. Tá? Brincadeiras à parte, ela olha e fala assim, não tá bom o meu esmalte. Eu não vou àquela festa porque meu esmalte não tá legal, meu cabelo tá com a pontinha ressecada. E se tiver câncer? Tem que fazer como aquela que tinha 3. Não é? Fez um rabo de cavalo. Tinha 2, fez uma Maria Chiquinha, sei lá, um para um lado para o outro. Aí fez um,
sentiu um fio só e quando não tinha nenhum, continuou sendo ela mesma. Assim que nós devemos ser todos, homens e mulheres. Somos assim? Vamos ser assim. É simplicidade. Perder o presunçoso que há em nós. Vamos. Nossa jornada na Terra é uma experiência de libertação. Pronto. Quer prender? Prenda o outro. Quer sofrer? Segure as coisas de outro. Quer ficar feliz? Solta. Solta tudo. Vai embora. Não se ligue às coisas. Trabalhe. Não estou dizendo para ser imprevidente, chegar ali também, virar um sem teto, sem vergonha. Não é isso, estou brincando. Não é isso. O que eu estou dizendo é não se apegar. Não deixar que as coisas te escravizem, que as pessoas te escravizem. É isso que eu estou propondo, é isso que ali está propondo. Nos libertar. Abrir mão de ódio, de rancor, de picuinha. Vocês já viram brigas de casal? Para mim é melhor laboratório. Começam a brigar por uma tampa de pasta de dente. Por coisas menores. Tem um amigo que diz que um dia a mulher falou para ele, eu estou bem, bem. Nossa, você está parecendo Bozo. Aí ele tomou uma bozada nas costas. Quer dizer, também, né? Podia ter dito, você está linda. Uma vez eu fui convidado por uma namorada há muitos anos para vê-la dançar balé. Eu não entendo nada daquilo. E a mulher dançou com a ponta do pé e fez e tal, era do cisne, mas não sei o que e tal. Ela chegou e disse, no encanto da paixão, ó como tem mulher maluca, a Cris que eu diga. Aí ela disse assim, você gostou? Você dança com a alma. Tem frase mais mentirosa do que essa? Você escreve com a mão divina. Pronto. Ou seja, ficou satisfeita, pronto, resolveu ali. Quer dançar com a alma? Então vou precisar 100 anos para filosofar, depois eu respondo. É muito profundo. Adiante. Não mais tergiversemos, não nos permitamos mais tombar nos desfiladeiros da agonia pela presunção, pelo egoísmo. Olha o egoísmo. Sabe, o melhor exemplo de egoísmo eu ouvi da Cris hoje, mas não é que a Cris fez, não. A Cris está num doutorado de genética e precisa de células de gordura. É lindo. Células do tecido adiposo. Chamado isso é gordura mesmo. O Mário já está aqui se oferecendo. Calma, Mário, escuta só. Aí foi pedir para uma mulher antes de fazer a aspiração. A senhora doa aquilo que ela já estava fazendo, porque ela adorava, né? Ela amava aquela gordura, tanto que ela queria ver aquela gordura. Não dou. Esse eu achei o máximo do egoísmo. O egoísmo chegou às raias da gordura. Essa tem um egoísmo impresso no perispírito, na perigordura. Pensa numa coisa dessa. Não. Isso é porque pediu para o marido, mas o marido consentiu, claro. Ele pagava, você não quer levar a mulher de brinde? Tá? Você já faz a experiência em loco lá, ó, tira a gordurinha no local certo. Eu fico livre dessa lipoaspiração do bolso. Adiante. É ampla a estrada do amor, embora a porta redentora seja estreita. Isso está bíblico. O que mais? Entremos por ela, atentando para encontrarmos na casa do Pai o lugar de misericórdia que nos está reservado. Olha só, o Pai nos espera com um local de misericórdia. Isso está nos esperando. Ele está nos convocando todos os momentos, está nos mandando advertência de amor, advertência nos chamando a prudência, advertência salutar. Adiante. Servir é a honra que nos cabe. O que Jesus fez? Ele foi servido ou serviu? Um exemplo simples. Estavam discutindo entre os apóstolos. Quem que é o maior de nós? Quem de nós é o bambambam? Quem de nós é a celebridade, diria hoje? Quem de nós vai para o BBB celestial? Aí Jesus chega, toma de uma toalha, amarra na cintura e toma de uma bacia
e lava-lhe os pés. Esse exemplo a mim me basta. Adiante. Amai é a oportunidade de auto-redenção e confiar infinitamente no amor do amado, em nome do Pai Celestial, para que as suas bênçãos penetrem-nos a alma e libertem-nos das aflições. Tem mais? Tem mais alguma coisa para falar depois disso? Isso foi Bezerra de Menezes que nos chamou. Ele nos repreendeu? Ou nos chamou à prudência? E imprudente fui eu que passei, salvo engano, 8 minutos do tempo. Corações boníssimos, viu? Ele trouxe aqui toda a bondade. Que os senhores sejam abençoados por terem já cumprido um grande dever com os senhores mesmos. O dever da paciência para comigo. Que Deus nos abençoe a todos. E que saiamos daqui sempre prontos a advertir. Não repreendendo, mas chamando a nós mesmos a prudência do amor. Esse é o pedido do Dr. Bezerra de Menezes, que fez a nós e que eu estou fazendo a mim mesmo e faço a todos nós, encarnados e desencarnados. Muito obrigado.